Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito desta novela escrita pelo Flaubert, chamada Um Coração Singelo. A primeira coisa que eu acredito que precisa ser dita a respeito dessa novela é que ela não surgiu assim, isoladamente, tal como ela aparece nessa edição que eu tenho em mãos. Ela surgiu em 1877, ao lado de outros dois contos ou narrativas, que transitam entre o conto e a novela, num título que se chama justamente Três Contos, e que hoje é publicado no Brasil pela editora 34. Essa foi uma das últimas obras realizadas pelo Flaubert em vida. Ele morre em 1880 e meio que interrompeu a escrita, que depois continuou, mas não foi concluída, daquela que Flaubert considerava a sua grande obra, intitulada Boulevard e Pécuchet. Nesses três contos em que o Flaubert se esmera na narrativa breve e alcança com isso resultados altamente satisfatórios, muito louvados pelos seus pares, em cada uma delas ele se dedica a um estilo. Em Um Coração Singelo, o estilo é realista. Na outra novela, chamada Legenda de São Julião Hospitaleiro, o estilo é medieval. Ao passo que em Herodíade, a terceira novela, o estilo emula o estilo bíblico. O Flaubert já é muito conhecido desde Madame Bovary por ser muito obcecado com a forma, por escrever e reescrever os seus textos até que eles fiquem perfeitos. E a grande vantagem, eu acho, e justamente o resultado do sucesso, prova isso, é que a narrativa breve, ela permite que o escritor tenha mais controle do que está fazendo, faça tudo ser mais redondo, mais coerente, mais perfeito. E por isso mesmo, todo mundo passou a louvar demais esses três contos escritos pelo Flaubert, porque ele, de fato, conseguiu essa perfeição. No vídeo eu vou falar sobre o enredo e os meus comentários particulares a respeito de Um Coração Singelo, mas não só. Como aqui se trata de uma vida simples, eu quero comentar também a respeito da ligação deste livro com outros três, com Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado, sempre associado ao livro do Flaubert. É falar sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que traz um outro aspecto da simplicidade. E por fim, de Minha Vida, do Chekhov, em que o personagem também decide ter uma vida simples. Vejam só, ele decide. Em muitos desses outros livros, os personagens não têm escolha. Em Um Coração Singelo, nós vamos acompanhar a história de vida inteira da Felicidade, ou Félicité em francês. É uma jovem que vem de uma família pobre, logo desagregada por conta da orfandade, seus irmãos se separam, ela fica meio jogada no mundo e passa a trabalhar / ser criada numa fazenda. Ali ela se desenvolve sempre num ambiente de muita simplicidade e rusticidade, até que, por conta de uma falsa acusação de furto, ela é expulsa dali, passa a viver numa outra fazenda. Ali ela tem uma breve história amorosa, mas que é mal sucedida, porque o outro moço, ele decide se casar com uma mulher mais rica, que vai propiciar a ele escapar do serviço militar obrigatório. E nisso, a Felicidade fica a ver navios, fica muito triste, muito decepcionada, sai dessa outra fazenda e, por fim, encontra aquela que vai ser a sua patroa de décadas, a senhora Alban, uma viúva com dois filhos, a qual ela passa a servir, seja como criada, cuidando dos afazeres domésticos, seja como babá desses filhos aos quais ela se afeiçoa muito. Todo mundo ali da vizinhança fica muito admirado e louva, a sorte da senhora Alban por ter uma criada como aquela, tão exemplar, tão dedicada e que nem por isso cobra uma fortuna da senhora Alban. Ela vive modestamente, recebe um dinheirinho assim mais modesto ainda e, no entanto, ela prossegue ali numa vida de dedicação completa, que tem um aspecto quase sacerdotal, monacal.
É como se ela tivesse feito um voto e se entregasse a ele. E aí a gente passa a acompanhar, sempre com muito lirismo, os episódios da vida simples da felicidade, o seu apego à menina Virgínia, a educação dessa menina, o que ela acaba partilhando dessa educação, principalmente no aspecto religioso. Eu vou pontuar isso aqui porque é muito bonito. A gente vê esses meninos crescendo, cada um seguindo o seu rumo, e isso, óbvio, vai criando todo um espaço vazio dentro da vida da felicidade. A senhora Alban também envelhece, os anos passam e poucas coisas realmente relevantes acontecem. Chega um determinado momento em que ela volta a entrar em contato com os membros da sua família, com uma sua irmã. Porém, essas pessoas são muito pobres, acabam se prestando ao aproveitamento, querem tirar vantagem. Ela se afeiçoa a um sobrinho, mas esse sobrinho é pobre, precisa se tornar marinheiro para ganhar vida. E esse é um serviço muito arriscado, como a gente vai ver ao longo da narrativa. Por fim, a senhora Alban, isso não é spoiler, imagino que vocês tenham lido o livro. Enfim, se não leram, não é sobre isso, não é sobre essa surpresa, porque é um livro de vida inteira. A senhora Alban vai falecer, ela vai permanecer ali numa situação de indefinição, porque o filho que subsistia, o Paulo, não, enfim, esclarece muito bem o que vai ser feito dela naquela casa. Então ela fica ali recolhida, sem até reclamar das reformas que precisam ser feitas, com medo do que possa vir, né? De que ele se lembre dela e a tire daquela casa. Ela vai ficando sozinha, pessoas vão aparecendo para ajudá-la. Por fim, ela se afeiçoa a um papagaio que acaba aparecendo ali e ela fica assim encantada com aquele papagaio, principalmente por saber que ele viera da América e que o seu sobrinho, a qual ela tanto se dedicara, fora parar ali, especificamente em Cuba. Então a gente vê todo o arco dessa vida. Eu pontuo aqui, principalmente, até por conta do que eu vou falar adiante a respeito dos outros livros, alguns aspectos. O primeiro deles é certa truculência inicial dessa relação amorosa. É interessante como nesse ambiente simples, as relações amorosas, afetivas, eróticas, elas são desprovidas de refinamento. E aí, quando ela se encontra com esse rapaz, que depois vai acabar deixando ela em troca de uma outra mulher, é algo bem assim brutal, chega a ser violento, mas a gente percebe que ela aceita aquilo e prossegue. E o mais interessante, isso eu também vou pontuar para vocês nos próximos livros, é a experiência sexual pretérita que ela tinha. É impressionante como, para as pessoas do campo daquela época, o olhar para os animais era a forma de se educarem sexualmente, principalmente no caso das moças. Por conta dessa experiência de visão e observação dos animais, elas já não eram assim completamente ignorantes das coisas do sexo. Aqui na página 20 se diz assim: encontravam-se no fundo dos quintais, atrás de um muro, sob uma árvore isolada. Ela não tinha a inocência das senhoritas. Os animais haviam-na instruído, mas a razão e o instinto da honra impediram-na de ceder. Essa resistência exasperou o amor de Teodoro, a tal ponto que, para satisfazê-lo, ou ingenuamente, talvez, propôs-se a desposá-la. Ela hesitava em dar-lhe crédito. Ele fez grandes juramentos. Um outro aspecto que eu pontuo aqui é a educação religiosa. A gente é tentado a pensar que antigamente, quando religião e Estado muitas vezes estavam unidos, quando as pessoas tendiam a ser mais religiosas, não havia tantas pessoas ateias, agnósticas e por aí vai, não havia tantas religiões também disponíveis em cada lugar.
que as pessoas eram muito instruídas na fé, sabiam de cor o catecismo, eram assim, por exemplo, aqui na França, católicos consumados. Mas essa não é uma verdade. Inclusive na França, um país de longa tradição. A gente vê aqui que essa educação religiosa dela é muito singela. É muito mais uma religião popular do que uma religião instruída em toda a estrutura dogmática que existe, por exemplo, no catolicismo. E aqui entre as páginas 37 e 39, o Flaubert descreve muito bem e de uma forma muito bonita como ela, ao levar a Virgínia para o catecismo, acabava se instruindo ela também a respeito da fé. O padre começou por fazer um resumo da história sagrada. Ela tinha a impressão de ver o paraíso, o dilúvio, a Torre de Babel, cidades em chamas, povos que morriam, ídolos tombados. E desse deslumbramento conservou o respeito do Altíssimo e o temor de sua cólera. Por essas breves informações, ela já formou em si toda uma expectativa, uma postura diante do mundo. Depois chorou escutando a paixão, porque o tinham crucificado. A ele que amava as crianças, alimentava as multidões, curava os cegos, e bondosamente quisera nascer entre os pobres, no estrume de um estábulo. Por quê? As sementeiras, as ceifas, os lagares, todas essas coisas familiares de que fala o Evangelho, encontravam-se na sua vida, que é a identificação com a pobreza de Cristo. A passagem de Deus santificara-as, e ela amou com maior ternura os cordeiros por amor do cordeiro com C maiúsculo, as pombas por causa do Espírito Santo. E aí depois se diz na página 39, foi desta maneira, assim a força de ouvi-lo, que ela aprendeu o catecismo, pois quando jovem, sua educação religiosa fora negligenciada. Um outro aspecto também que vai estar até muito presente na narrativa do Chekhov é de como a natureza humana ela é muito complexa. Ou seja, mesmo entre as classes mais pobres, se poderia esperar uma certa comunhão de interesses, uma ajuda mútua, o bem e o mal se fazem sentir. E esses parentes, né, quando entram em contato com ela e veem nela alguém mais bem posicionada, procuram tirar vantagem, em vez de se solidarizarem e se ajudarem mutuamente. A passagem do tempo aqui também é muito interessante de se notar, porque numa vida simples, poucos são os acontecimentos relevantes. Entre uma página e outra, entre um acontecimento e outro pontuados pelo narrador, muitos anos se passam. Há sempre uma grande repetição de fatos, uma monotonia, um certo tédio. É muito claro aqui que o Flaubert, que narra esse livro, né? Este é um livro escrito em terceira pessoa, está fazendo aqui uma espécie de elegia, uma homenagem aos pobres de espírito, aqueles de que falam os evangelhos, né? Os pobres de espírito que herdarão o reino dos céus. E aqui então a felicidade é um exemplo dessa pobreza de espírito e é um exemplo, portanto, de santidade, uma santidade muito genuína, muito pura, muito espontânea, que brota das classes populares, que também têm vícios, como já pontuado, mas tem também, às vezes, grandes virtudes, como a de felicidade. E há, no final do livro, uma articulação muito clara dessa santidade, da felicidade, com a religião oficial, com a religião católica. Isso fica muito evidente no modo como o livro se encerra. É, portanto, aqui a visão de alguém, né, de um burguês, um escritor, provavelmente muito menos religioso, sobre as classes populares. É como alguém que pinta uma paisagem distante. E por conta disso, e isso eu vou mostrar com os outros livros, há um certo achatamento da personalidade da felicidade, porque muito do que nós sabemos a respeito dela
é o Flaubert, é o narrador enxergando essa vida tão diferente da dele. E aí, nisso, o livro acaba perdendo, a meu ver, em complexidade, em profundidade psicológica. Um tipo como o de felicidade provavelmente existe, e existe nesses moldes, ou existiu. Mas não é só isso que o livro retrata. Há também todo um mundo interior dessa pessoa simples que eu acredito que o Flaubert não acessou tão bem. A impressão que fica é de uma grande passividade. Essa pobreza de espírito da felicidade é quase como uma fatalidade na sua vida e não algo que ela escolhe ser, algo deliberado, portanto, algo que possa trazer um mérito, justamente no sentido da santidade. Muito diferente disso é o meu tão querido Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado, um livro aí já do século XX. Esse livro é sempre muito associado ao Um Coração Singelo, do Flaubert, porque de fato há algumas semelhanças assim inescapáveis. Porém, há todo um mar de diferenças que cavam um abismo entre as duas obras e que, a meu ver, elevam o livro do Altran Dourado muito acima da realização artística realmente muito boa alcançada pelo Flaubert. Aqui numa Vida em Segredo, resumidamente, porque já há vídeo no canal em que eu me estendo a respeito desse livro, nós temos a vida da prima Biela. A prima Biela é alguém que foi criada apenas pelo pai na fazenda do Fundão. Esse pai era meio louco, meio pancada, como eles dizem. Ela teve uma criação sem outras mulheres, num ambiente muito agreste, muito selvagem. Esse pai morre, ela precisa ir para a cidade conviver com o primo, que se torna o seu curador. E aí, ao ir para a cidade, ela é toda aquela caipirona, alguém muito embotada, que vai tentar se acostumar aos modos citadinos. Ela tem a oportunidade de se transformar numa outra pessoa, uma pessoa mais polida. Esse processo vai acontecendo, mas ela vai percebendo conscientemente que aquilo não é para ela, que aquela pessoa que ela até pode ser não corresponde à sua essência. E em determinado momento ela deliberadamente, apesar de ser uma moça rica, herdeira de grandes propriedades, portanto com mais possibilidades ainda de ser e estar no mundo, ela decide ser muito simples. Ela decide estar do lado dos simples, dos outros pobres de espírito. E assim a sua vida vai caminhando de despojamento em despojamento. É também um livro de vida inteira, até que ela finalmente falece de um modo assim simplíssimo, quase como uma indigente. É um livro que se assemelha ao do Flaubert por conta dessa questão da orfandade, por conta do fato de que ela também se afeiçoa, no caso não a uma filha da patroa, mas a uma das primas, filha da Constança, com a qual ela convive. Semelhante também porque há todo um despojamento do que lhe é dado, do que ela conquista, né? Ela vai perdendo as coisas ao longo do tempo. Há um breve caso amoroso aqui também, mas que não obtém êxito. E assim como em Um Coração Singelo, é bem pontuado que a educação sexual dela se dera pela observação dos animais. Aqui também a passagem do tempo revela que numa vida simples muito pouco acontece, que se trata mais de tédio e de repetição do mesmo ao longo dos anos. Aqui também há um animal, não um papagaio, mas um cachorro. Mas, a meu ver, param por aí as semelhanças. Porque na medida em que o Altran Dourado escolhe fazer da prima Biela uma moça rica, que tem oportunidades de se tornar uma moça polida e da sociedade, mas que escolhe ser alguém simples, o livro se transforma numa outra coisa, porque aqui a pobreza de espírito já não é mais uma fatalidade, como parece ser em Um Coração Singelo,
mas ela é uma escolha de vida. E nesse sentido ela inspira e tem maior merecimento, ainda que seja pelo reino dos céus, não parece ser apenas uma fatalidade e um conformismo. Outro ponto muito relevante, a meu ver, é que o Altran Dourado não narra esse livro como Flaubert, uma terceira pessoa, um narrador distanciado, né, que contempla uma paisagem humana. O livro do Altran Dourado é muito marcado pelo discurso indireto livre. Então a gente vai sabendo sobre a prima Biela a partir do que os que estão no entorno dela mais imediato pensam e falam e reagem, e a partir dos seus próprios pensamentos, falas e reações. E aí ela ganha toda uma complexidade maior. O achatamento psicológico que existe aqui na felicidade definitivamente não existe aqui uma vida em segredo. E aí a complexidade do simples se torna patente e esse livro se torna inigualável. Uma coisa que precisa ser dita: é muito, muito difícil falar em literatura sobre o simples. Falar sobre o simples sem glorificá-lo, sem torná-lo algo magnânimo, o que seria justamente diferente do simples, ou falar do simples de um modo apático, apagado, sem interesse, tedioso, o que também não faria justiça ao simples, na medida em que ele pode ser luminoso, como essas duas vidas provam. O que eu acho é que o Altran Dourado consegue fazer isso de uma forma muito melhor. Ele expressa o conteúdo sem deformá-lo, a forma é mais adequada, ao passo que aqui a gente tem um ar mais de contemplação de alguém de uma classe mais elevada, um distanciamento que simplifica excessivamente a psicologia da pessoa simples. Um livro que demonstra muito bem a dificuldade em acessar a vida da pessoa simples e descrevê-la em literatura sem deformá-la é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, em que nós vamos ter uma outra vida simples, a da Macabea, essa mulher retirante que vem para o Rio de Janeiro, ocupa uma posição modestíssima, tem pouquíssima instrução, está totalmente despreparada para a vida e principalmente a vida numa capital como Rio de Janeiro, e portanto é meio que tragada, devorada pelos acontecimentos. E em que medida A Hora da Estrela demonstra essa dificuldade? Primeiro, pelo fato dele ser o último livro escrito pela Clarice Lispector. Clarice Lispector, que sempre disse que o social é uma questão que lhe perturbou desde o princípio. Só que isso era um dado para ela tão óbvio que ela não conseguia extrair dele uma surpresa suficiente para construir sua literatura em torno disso. E ela sempre precisava dessa surpresa, desse espanto. Mas ela vai cultivando isso ao longo dos anos e quando chega aqui em A Hora da Estrela, ela finalmente confunde no mesmo ato esse espanto existencial que sempre a nutrira com o espanto diante da desigualdade, das injustiças sociais. Então isso já mostra uma vida inteira para chegar nessa narrativa. E essa narrativa, ela é dita que é feita por um narrador, o Rodrigo. E esse Rodrigo passa o início do livro inteiro se justificando, elocubrando a respeito de como narrar essa história que escapa das suas mãos, que é tão simples, que é tão evanescente, que corre o risco de não produzir uma história, de não ser suficiente, ou de escapar de suas mãos, ou de ser esmagada pela forma e se tornar uma outra coisa. As intervenções inúmeras do narrador em A Hora da Estrela evidenciam muito essa dificuldade que foi enfrentada pelo Altran e que foi enfrentada pelo Flaubert. Eu acho que outra coisa que também merece ser dita é que, diferentemente das outras duas moças, da Felicidade e da Prima Biela,
Aqui, a Macabeia vive na cidade grande e industrializada. Ela, por exemplo, já não teve aquela educação sexual com os animais pela observação dos animais. Ela tem uma pulsão de vida, uma pulsão sexual, isso é evidente no livro, mas percebe-se que ela não elabora muito isso, coisa que as outras, apesar da simplicidade, já conseguiriam elaborar a partir dessas vivências e observações básicas. O que me leva a pensar que não só nesse aspecto, como também em relação a vários outros, o ser simples na cidade é muito mais difícil do que o ser simples no campo. Parece que o campo é um ambiente muito mais propício para os pobres de espírito que falam os evangelhos. Na cidade, esse pobre de espírito parece estar vocacionado a ser consumido, tragado, mastigado pela cidade e cuspido fora. Me parece que na cidade uma elaboração intelectual já passa a ser necessária para que o pobre de espírito esteja ali e sobreviva sem ser tragado pela voragem dos acontecimentos. Parece que uma vez que se vai para a cidade, o elemento político da articulação parece ser mais necessário, como se já não houvesse lugar para a inocência e a ingenuidade que existiam antes. E aí vem o livro do Chekhov, porque o livro do Chekhov se passa preponderantemente, apesar de um episódio no campo, na cidade. E é um personagem, o Missail, que vem de uma classe alta, é um homem, né? A gente falou sempre de mulheres aqui, e que decide ter uma vida simples. Só que o Missail já é alguém com um maior preparo, é alguém que, apesar de não ser um ideólogo, tem uma preparação intelectual, elaborou a sua experiência, é uma experiência custosa, sem sombra de dúvidas, mas que ele consegue sustentar. Apesar dos pesares, ele consegue ter uma vida simples, e uma vida simples na cidade, sem ser completamente tomado pelos acontecimentos à sua volta. E aí fica a pergunta: será que o diferencial que permitiu que o Missail sobrevivesse, coisa que não acontece com a Macabeia, não é o fato de que ele era simples conscientemente? Será que isso não demonstra que, uma vez nas cidades, já não é possível ser simples como se estivesse numa época da inocência? É preciso deliberadamente escolher ser simples, e aqueles que por fatalidade são simples precisam da instrução, da iluminação, de algum conhecimento que os permita articular-se na sociedade? É a pergunta que permanece comigo. Eu acho que a leitura conjunta desses 4 livros, que foi fenomenal, e eu fiz agora na sequência, me permitiu ver que há um grande contraste entre o ser simples no campo e o ser simples na cidade. E que parte dessa mudança pode se dar no fato de que antes havia uma natureza viva, pungente, pulsante, a educar o ser humano para o que há de mais básico. Uma vez que se vai para a cidade, esse contato se perde, essa educação se deixa de existir e a pessoa simples fica muito mais solta no mundo, muito mais dependente de elaborações intelectuais para não ser tragada pelos acontecimentos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.